Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Alex Vargas e hoje eu vou te mostrar aqui na tela do meu computador como que eu faço um faturamento de uma média aí de 100 mil reais por mês. E o aprendizado? Eu já ouvi falar que depois de uma certa idade o aprendizado fica mais difícil. Não tem relação. Isso. A capacidade de aprendizado persiste, graças à neuroplasticidade, porque o cérebro é capaz de se modificar. Porém, você pode ser necessário o uso de estratégias diferentes, aprender coisas que te tocam mais emocionalmente, né? A nossa memória ela é alimentada por experiências de vida e por alguns fatores que estão associados à memória. Por exemplo, a emoção, né? A gente guarda mais na memória aquilo que nos toca mais emocionalmente. Outra questão são as narrativas. Por exemplo, se eu te der para você memorizar uma lista de palavras, você vai ter um determinado desempenho. Se eu coloco essa mesma lista de palavras te contando uma história, qualquer história, você memoriza essa lista de palavras de maneira muito mais fácil. O ser humano tem atração por narrativas. Isso, um poema, por exemplo. E um outro fator é local. Né? O cérebro guarda os locais. Então, por exemplo, eu posso te perguntar assim, aonde você estava, vamos supor, uma data importante aí, quando começou a pandemia, onde você morava. Você nunca vai esquecer isso. Verdade. Outros fatos você pode esquecer. Tá? Outras características aí do que aconteceu durante a pandemia, você vai esquecer. Mas essas três questões, local, emoção e... me fugiu agora da memória. Narrativas, esses três fatores, eles ajudam o funcionamento da memória. E aí a gente vê assim, que a publicidade já aprendeu isso, né? Porque quando eles criam lá a narrativa da história de alguém, do produtor que vende a fruta tal, o suco orgânico, e a publicidade conta uma história do cara, ele já aprendeu isso, porque a narrativa atrai o ser humano. Volto àquela questão, cérebro social e cérebro simbólico. Você se identifica com a história do seu Paulo José, que plantou o alimento orgânico que você vai consumir, e você se identifica com o símbolo de tudo isso. Do homem trabalhador, do homem honesto, do homem do campo, e você compra porque você quer levar isso para casa. Entendeu? Verdade, total isso. Às vezes você quer se identificar com aquilo, você traz um pouquinho daquilo para casa. É muito verdade isso. Eu vejo... Eu sou muito assim, cara. Eu sigo uns caras no YouTube, por exemplo. Se o cara que eu admiro, que faz coisas que eu admiro, usa, sei lá, uma marca de relógio X, eu vou ter tendências a comprar aquela marca. Sim. Cérebro social e cérebro simbólico. E o cérebro rudimentar aí que você não vai controlar, porque o cérebro rudimentar te manda o estímulo, compre. O córtex pré-frontal, que no seu caso aí você é mais novo, ele está terminando o amadurecimento, ele é refém desse estímulo do cérebro rudimentar, ele não consegue controlar. Se você falar isso, você contar essa mesma história pro seu avô vai falar assim, você é maluco, não vou comprar isso nunca. Porque ele tem o cérebro frontal muito mais habilitado para controlar esse impulso do cérebro rudimentar. Eu não vou comprar isso. Não é porque você vai ter o mesmo relógio do cara que você vai ser semelhante a ele. É verdade, né? Entendeu? Faz total sentido. Total. Mas eu não controlo. Pois é, mas é a sua característica. É característica. Não é o certo ou errado. São características, entendeu? Entendo. Então, o jovem adulto, o adolescente, ele tem menos... Eu não sei se a palavra vai ser certa também, mas ele tem menos atividade do pré-frontal? Na verdade, isso tem relação com as fibras de mielina. O sistema nervoso é dividido basicamente em substância cinzenta, que são as áreas que não são mielinizadas. A camada de mielina é que a gente chama de substância branca. São áreas que protegem a célula nervosa, o neurônio, né, que é a célula nervosa. As células mielinizadas, elas têm uma condução elétrica muito mais rápida, que ela faz uma condução saltatória. O estímulo elétrico vai saltando de ponto em ponto. Enquanto a célula não mielinizada, a condução elétrica é contínua, então ela é mais lenta. A região pré-frontal, as regiões frontais do cérebro, são as últimas áreas que mielinizam. E elas são as responsáveis pelo controle dessas áreas mais rudimentares, mais antigas. Então, por isso que o adolescente é mais impulsivo. Porque ele não tem o controle, ele não tem a condução neural no tempo necessário, no momento correto para controlar seus impulsos. Então, ele é muito mais explosivo, ele compra mais impulsivamente, ele toma decisões de maneira mais impulsiva, mais rápida. E para mielinizar é só com a idade mesmo? Ou dá pra treinar isso, sei lá? Não, com a idade e com o treino, com aquela questão que a gente falou dos estímulos ambientais. Mas é um processo natural que você faz com a idade. Desde que a pessoa tenha condições alimentares saudáveis, aí, principalmente ingesta de gordura, porque a camada de mielina é uma camada de gordura. Por isso que a gente utiliza muito suplementação de ômega 3, que é uma gordura essencial, né, um ácido graxo essencial, que a gente precisa ingerir para a gente ter uma camada de mielina adequada.
Então, o desenvolvimento cerebral ele depende muito da ingesta de gordura. E aí, novamente, você volta para a África, para os nossos ancestrais. O que os caras alimentavam? Carne, gordura. Né? Não estou falando que hoje a gente precisa. Talvez hoje o consumo excessivo de carne vermelha também não é benéfico para o cérebro. Né? A gente deve buscar outras fontes de gordura. Né? Gordura vegetal, outras fontes de gordura animal. Mas é essencial que tenha ingesta de gordura também, principalmente na fase de desenvolvimento cerebral. Quais são o que exatamente acontece no cérebro nessas mudanças da infância para a adolescência? Por que às vezes a gente fala, nossa, 3 anos atrás eu era tão idiota, tão burro? É a neuroplasticidade, né? Principalmente em relação ao lobo frontal, aos lobos frontais, né? A região pré-frontal, que é em relação à capacidade de planejamento, de aprendizagem, de foco de atenção, de prestar atenção. Né? Então, tudo isso se modifica ao longo do tempo. Tá? Agora, essa questão de que você disse, eu era mais inteligente, eu era mais burro, isso depende da habilidade que está sendo analisada. Porque provavelmente você se tornou mais hábil em determinada tarefa, em determinada habilidade, mas em outra habilidade o seu desempenho não vai ser o mesmo. Faz sentido. Entendeu? Você trocou aí habilidades ao longo do tempo, que é aquilo que a gente estava falando que acontece naturalmente ao longo do tempo. Faz total sentido.